quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 24, onde leremos dos versículos 44 a 49. Lucas, capítulo 24, versículos 44 a 49. Pai, mais uma vez, estamos diante da Tua presença em adoração, em louvor, e continuaremos, ó Deus, adorando o Teu santo nome, através da meditação da Tua palavra. Nós precisamos de Ti, Santo Espírito de Deus, para que a Tua palavra, a semente da Tua palavra, frutifique em nossas mentes e os nossos corações. Por isso nós te pedimos, ilumina o nosso entendimento, abre os nossos olhos espirituais, abre a nossa mente, prepara o nosso coração para que a Tua palavra alcance o nosso ser, transformando-nos, guiando-nos em nome de Jesus. Amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vamos ler o 48 juntos? Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Amém. Irmãos, como já foi dito aqui, nós estamos no mês de agosto falando a respeito de missões. Esse é o mês de missões na Igreja Presbiteriana do Brasil. Em todas as igrejas presbiterianas do Brasil, o mês de agosto é o mês em que nós nos voltamos de maneira especial para falar a respeito de missões, e isso tem um motivo. E o motivo para que o mês de agosto seja um mês de missões na Igreja Presbiteriana do Brasil foi justamente no mês de agosto do ano de 1859 que um jovem pastor e missionário, Ashbel Green Simonton, chegou na nossa terra, chegou no Brasil. Quando a gente lê, é muito interessante, o diário de Ashbel Green Simonton, ele vai falando que, lá está escrito no diário dele, que é publicado, é público, você tem acesso, que em 14 de outubro de 1855, ele diz assim no diário: hoje, ouvi um sermão muito interessante do Dr. Hodge, era o professor do seminário dele. Ele teve o efeito de levar-me a pensar seriamente no trabalho missionário no estrangeiro, pois agora estou convencido de que devo considerar seriamente essa possibilidade. Se a maioria prefere ficar, não será meu dever partir? E ele vai escrevendo ali no seu diário, e no dia 4 de fevereiro de 1856, alguns meses depois de ouvir esse sermão, ele escreve assim no seu diário: mesmo que eu vá, trabalhe e morra, sem me ser permitido ver esse tempo de promessa. E ele diz que o tempo de promessa era o conhecimento universal de Deus, ou seja, a promessa de que o Evangelho seria anunciado a todas as nações. Ele diz: mesmo que eu vá, trabalhe e morra sem ver isso acontecer, eu posso participar. Eu posso ser um instrumento na preparação do caminho para que essa promessa aconteça. E finalmente, no dia 25 de novembro de 1858, Ashbel Green Simonton envia uma proposta formal à Junta de Missões Estrangeiras, e ele diz: eu quero ir para o Brasil.
É para o Brasil que Deus está me direcionando. Eu quero anunciar a palavra do Senhor naquele lugar. E depois de algum tempo, meses depois, com 26 anos de idade, Ashbel Green Simonton chegou aqui ao Rio de Janeiro no dia 12 de agosto desse ano, 1859. E assim, a semente do Evangelho foi lançada no Rio de Janeiro através desse jovem pastor que um dia ouviu um sermão e entendeu que Deus estava o chamando para o chamado missionário, estava o vocacionando. E essa semente, há 167 anos, está sendo disseminada. E hoje eu e você que estamos aqui, na Igreja Presbiteriana em Rio da Prata, somos beneficiários de algo que Deus fez através da vida de um jovem pastor, que respondeu com fé, dedicação e colocou sua vida à disposição de Jesus para anunciar o Evangelho às nações. Missão. Gente que ouve Deus falar, gente que ouve Deus chamar, gente que entende a palavra de Deus, gente que entende aquilo que Deus quer fazer e se dispõe. E se dispõe a ir, e se dispõe a responder a Deus, e se dispõe a atender o chamado que Deus tem para a sua vida. Missões. E esses versículos que nós lemos aqui no Evangelho de Lucas, esses versículos descrevem justamente a grande comissão. Essa grande comissão ela é narrada no Evangelho de Mateus, essa grande comissão ela é narrada no Evangelho de Marcos, e Lucas também narra de uma maneira especial aqui na sua perspectiva. A grande comissão, quando Jesus estava comissionando os seus discípulos. Nesses versículos, Jesus vai afirmando aqui, nos versículos que lemos, que toda a Escritura é sobre ele. Que toda a Escritura é cumprida nele. Porque a intenção de Jesus, quando Jesus começa a falar a respeito disso, a intenção de Jesus era que os discípulos compreendessem as coisas que estavam acontecendo. Se você voltar um pouquinho, depois eu te convido a fazer isso na sua casa, volta nesse capítulo. Volta alguns capítulos no Evangelho de Lucas. E você vai ver que Jesus havia morrido. Alguns discípulos estão sem saber o que estava acontecendo. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús, eles conversando sem saber, não era esse o Cristo. E agora ele morreu, o que está acontecendo? Jesus ali se apresenta para eles, né? E eles depois têm o seu entendimento aberto para compreender aquilo que havia acontecido. Mas a intenção de Jesus era que esses discípulos tivessem uma convicção, uma certeza de que tudo o que havia acontecido era parte, era plano, era o cumprimento dos planos de Deus revelado em toda a Escritura. Na Torá, na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos, são esses textos que Jesus cita, né? Jesus diz assim: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a meu respeito, a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. É interessante que aqui Jesus não cita um texto específico para falar, olha, esse texto está falando a respeito de mim. Como ele faz no Evangelho de Lucas. Lá no capítulo 4, talvez você se recorde, capítulo 4, versículo 21, Jesus entra numa sinagoga, o livro é entregue o livro para Jesus ler a Bíblia, né, que havia ali escrito, e Jesus começa a ler o livro de Isaías, e daqui a pouco Jesus diz assim, olha, então Jesus começou a dizer, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus lê um texto da Bíblia e diz assim, esse texto está falando a meu respeito, sou eu. É de mim que esse texto está falando. Mas aqui, Jesus não cita um texto, mas ele cita as Escrituras como um todo.
Jesus está falando que toda a Escritura, todo o Antigo Testamento vinha falando a respeito dele. Era um testemunho global. O que Jesus está falando para os discípulos agora é: vocês lembram da Torá? Vocês lembram que a Torá vinha falando a respeito de sacrifícios que eram necessários de serem realizados para que os pecados fossem perdoados? Pois é, aqueles sacrifícios falavam a respeito daquilo que eu faria. E esses sacrifícios foram cumpridos na cruz do Calvário. Era a respeito de mim. Jesus está falando: olha, vocês lembram quando o Antigo Testamento vem falando a respeito de misericórdia e de perdão? Vocês lembram quando as Escrituras vão falando do amor de Deus? Pois é, esse amor e essa misericórdia e esse perdão era a respeito de mim. Eu revelei perfeitamente a misericórdia, o amor e o perdão de Deus através da minha vida, através da minha morte, através da minha ressurreição. Toda a Escritura era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Era isso. Jesus desejava fazer com que os seus discípulos compreendessem isso, que era parte do cumprimento dos planos de Deus, tudo o que estava acontecendo. E agora, Jesus diz para os seus discípulos: já que vocês entendem isso, agora vocês estão sendo comissionados, vocês estão sendo chamados para continuarem esse ministério, vocês estão sendo chamados para estenderem, para levarem esse ministério, essa missão adiante. Agora eu estou dando a vocês a missão de testemunhar a meu respeito, porque vocês ouviram as minhas palavras, porque vocês experimentaram em suas próprias vidas o significado, o valor, o fruto de tudo aquilo que eu fiz por vocês. Agora vão e anunciem as boas novas a todas as nações, a começar de Jerusalém. É isso que esse texto está falando. A grande comissão narrada no Evangelho de Lucas. Mas a gente consegue identificar aqui alguns ensinamentos, algumas lições que nós precisamos ter em nossos corações. E a primeira lição que a gente consegue definir, extrair desse texto é que há uma missão clara para ser vivida. Eu não diria nem cumprida. Porque missão, se a gente parar para pensar, missão não se cumpre. Missão se vive. Pensa numa empresa. Já viu? As empresas definem a sua missão. Aí se alguém chegou lá para ser atendido por aquela empresa e aquilo que aquela empresa se propôs a fazer acontecer e aquela empresa disser assim, cumprir. Se ela disse que cumpriu, o que ela está dizendo? Acabou. Missão não é realizada completamente, missão é vivida. Missão é a razão da existência. E há uma razão clara para a existência da igreja, há uma missão clara, nítida, para viver, com um objetivo, uma meta definida, muito bem definida para alcançar. Nos versículos 46 e 47, Jesus diz assim, vamos ler juntos? E disse-lhes, olha o que Jesus está dizendo, assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Jesus não deixa dúvidas quando comissiona os seus discípulos. Jesus não deixa assim, olha, eu vou dar aqui algumas instruções e vocês, a partir de agora, façam o que bem entenderem. Jesus define muito bem qual seria o chamado dos discípulos que ali representava justamente a igreja. A missão é clara, o objetivo é definido, mas é interessante, meu irmão e minha irmã, que muitas pessoas, apesar de olharmos para esse texto e se você mesmo ler o versículo 47, você vai dizer, entendi, pastor.
Eu sei qual é a missão, porque Jesus disse muito bem, né? Muito bem, definidamente, em que em seu nome, no nome de Jesus, se pregasse o arrependimento. Então, qual é a missão? Nem precisa de muita explicação. Eu entendi. Mas apesar de ser muito bem definido, meu irmão e minha irmã, muitas pessoas recorrem a Jesus. É possível a gente entender a missão, é possível a gente saber aquilo que Jesus fez, mas também, mesmo assim, é possível recorrer a Jesus, por exemplo, não sei se você já viu isso, apenas como um mestre, você já viu? Tem muita gente que identifica Jesus como um grande mestre, tem até livro, Jesus, o maior de todos os mestres, é mais ou menos assim o título, não sei muito bem agora, especificamente, mas tem um livro que fala, Jesus é aquele que melhor ensinou em toda a história da humanidade. É verdade? É verdade. É verdade. Jesus não é apenas um grande mestre, ele foi o maior de todos. É verdade. Ele é de fato o maior. É possível recorrer a Jesus como aquele que faz milagres. Certamente você vê. Você tem visto no nosso tempo. Jesus é aquele que faz milagres, meu irmão? Amém? Jesus faz milagres. Como a gente tem visto isso acontecer aqui, a gente ora, e daqui a pouco a gente vê resposta de coisas que para nós eram impossíveis, milagres, Jesus faz milagres. É possível a gente recorrer a Jesus como um grande mestre, como o maior de todos os mestres. É possível a gente recorrer a Jesus como aquele que faz milagres, e de fato Ele faz. Mas é possível a gente fazer tudo isso e deixar escapar de nós o propósito definidor da pessoa e da obra de Jesus. Quando Jesus ele começa a falar para os seus discípulos, ele não fala assim, olha, é necessário que se pregue que Jesus faz milagres. Olha que interessante. Ele não fala para os discípulos, é necessário que se pregue que eu tenho ótimas lições para compartilhar. Jesus fala assim, é necessário que se pregue arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Por quê? Porque Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Meu irmão, minha irmã, isso é que é necessário. Isso é o que é fundamental. Ele sofreu. E quando diz Jesus diz sofreu, ele está dizendo, Ele morreu. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou para nos justificar. Olha o que diz Romanos, capítulo 4, versículo 25. Diz assim, o qual foi entregue, o qual aí é Jesus, tá? Está se referindo a Jesus, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, foi morto por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 8, 34, vamos ler juntos? Vamos juntos? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Meu irmão, esses dois fatos, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, é o que define a nossa missão, é o que define a razão da existência da igreja, é o principal. É o que não pode ficar perdido. É o que não pode ficar deixado de lado. Porque se Jesus morreu pelos nossos pecados, se Jesus morreu pelos meus pecados, é necessário que eu me arrependa. É necessário que haja transformação na minha vida. Se Jesus ressuscitou para que eu fosse justificado, é necessário pregar o arrependimento. É vital anunciar que há perdão para os pecados em Cristo Jesus. Há perdão. O mundo precisa saber que é possível estar diante da presença de Deus se estivermos em Cristo. Se respondermos a Cristo
com arrependimento e fé. É necessário pregar, anunciar que em Jesus há perdão, que em Jesus há novidade de vida. É necessário testemunhar para que pessoas sejam libertas, assim como eu e você fomos um dia, do império das trevas e fomos conduzidos ao reino de Jesus, o reino de amor. Essa é a missão, esse é o objetivo. Alguma dúvida? Naquilo que Jesus falou? Não, que o pastor falou. Não tem, né? A missão é bem definida. Qual é a missão? Pregar o arrependimento para a remissão de pecados. Para isso, arrependimento e remissão juntos significam salvação. Vamos repetir? Qual é a nossa missão? É necessário pregar o arrependimento para a remissão de pecados, por meio de Cristo Jesus. Essa é a missão. É por isso que estamos aqui na terra enquanto igreja do Senhor Jesus. Mas há uma segunda lição, uma segunda verdade que a gente consegue identificar aqui. Assim como a missão ela é bem definida e as metas, o objetivo também são bem definidos, os comissionados para essa missão também são. Olha o que Jesus diz no verso 48. Vamos ler juntos, bem forte. Juntos, vamos lá? Vocês são testemunhas dessas coisas. Para quem que Jesus está falando? Para os discípulos. Você é um discípulo, você que está aqui nessa noite, você é um discípulo de Jesus? Amém? Então essa palavra é para quem? Para cada um de nós. Vira para o teu irmão, para a tua irmã que está aí do teu lado e fala esse versículo. Vamos falar juntos? Você é testemunha dessas coisas. Vira para trás aí e fala com mais convicção agora. Se todo mundo virar para trás... Você é. Jesus está falando para os discípulos, vocês são. Você é testemunha dessas coisas. Meu irmão, o que Jesus estava dizendo para os discípulos ali é o seguinte, olha, são vocês. É interessante que hoje mesmo o pastor estava falando de Isaías, né? Que estava diante da presença de Deus e Deus começa a falar assim, está Isaías, Deus, e Deus começa a falar, quem enviarei? E Isaías, depois de um tempo, responde, eu, Senhor. Eis-me aqui. Mas Jesus chega para os discípulos e não pergunta a quem enviarei. Jesus chega para os discípulos e fala, são vocês que eu estou enviando, não tem alternativa. São vocês as minhas testemunhas, são vocês as testemunhas dessas coisas. É de vocês a missão. Vocês são os responsáveis para viver em função disso. São vocês as pessoas comissionadas a pregar o evangelho, o arrependimento para a remissão de pecados em Cristo Jesus. São vocês os responsáveis para falar da reconciliação que há com Deus se estivermos em Cristo Jesus. São vocês os responsáveis para falar que há novidade de vida e esperança para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque vocês são testemunhas. Vocês são testemunhas dessas coisas. Jesus está falando para os primeiros discípulos, mas meu irmão, minha irmã, eu falo isso para você hoje. Vocês são testemunhas dessas coisas. Uma testemunha é alguém que se recorda, que viu, que se recorda de alguém, de algo que alguém fez, de algo que aconteceu e pode falar a respeito desse alguém ou de algo que aconteceu e sabe que aconteceu. Mas a palavra que Jesus usa aqui, o evangelista Lucas usa aqui no texto, que é traduzida no nosso idioma para testemunha, mártires. É isso mesmo, mas ainda vai além.
Porque essa palavra tem o significado de alguém que tem alguma coisa em mente, de alguém que está preocupado. Certamente você já esteve preocupado com alguma coisa, não é verdade? Todos nós, em algum momento, passamos por preocupações. Não é assim? Às vezes a gente está preocupado com uma conta que está para vencer e aí o dinheiro ainda não chegou na nossa conta. Né? O boleto está lá. Só falta chegar o dinheiro na nossa conta para a gente pagar. E o que acontece quando a gente está preocupado com alguma coisa? Aquele assunto não sai da mente. É um exame que a gente fez, a gente está esperando o resultado. Aí aquele assunto não sai da nossa cabeça. Aí se a gente está precisando de um dinheirinho a mais para pagar a conta, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer tudo para dar um jeito de conseguir aquele dinheiro para resolver aquele problema. E a gente vai passar um tempo da vida vivendo em função daquilo. E eu não estou falando para você fazer isso, tá? Só estou te dando um exemplo do qual é o significado de preocupação aqui. Mas a preocupação no sentido de que uma testemunha de Jesus é alguém que vive em função. É alguém que a missão não é secundária. A missão não fica de lado. Quando a gente está preocupado com alguma coisa, aquilo não sai da nossa cabeça. E a missão, essa palavra carrega justamente essa ideia. Não é que a gente fique inquieto, mas a gente quer participar, a gente quer realizar, a gente quer fazer. Aquilo se torna uma prioridade para nós, a gente passa a viver em função. E é assim que uma testemunha de Jesus vive, atento, focado. É alguém que pode falar de Jesus porque tem experiências com Ele. É alguém que pode falar de Jesus, é uma testemunha, porque teve a sua própria vida transformada. Teve os seus próprios pecados perdoados. Alguém que teve a sua esperança muitas vezes renovada. Alguém que teve a sua vida muitas vezes curada por Jesus. Alguém que muitas vezes teve a sua vida, o seu coração, a sua mente transformada pelos ensinos de Jesus, que foram operados ali pelo Espírito Santo, e pode testemunhar dessas coisas. Pode testemunhar, por isso que vocês, nós, eu e você, nós somos as testemunhas desse tempo. Nós somos os comissionados desse tempo, os chamados desse tempo. Você é uma testemunha da ressurreição de Jesus. Como assim, pastor? Lá, para aqueles discípulos, Jesus aparece para eles, Jesus começa a falar com eles, olha, toca em mim, faz isso, e eles ainda com dúvida, daqui a pouco Jesus diz assim, me dá um pedaço de pão. Para que vocês tenham certeza, não tenham dúvidas de que eu ressuscitei. E os discípulos tiveram seu entendimento aberto, para que não restassem dúvidas. Mas você é uma testemunha viva da ressurreição de Jesus, porque você sabe, você tem experiências, porque Ele tem operado na sua vida, Ele tem transformado o seu caráter, através do Espírito Santo. Você é uma testemunha dos ensinamentos de Jesus, porque você tem sido orientado nesses ensinamentos e você sabe os resultados de caminhar debaixo dos ensinamentos de Cristo. Você sabe. Vocês são testemunhas dessas coisas. E eu fico imaginando os discípulos pensando, assim como Moisés um dia pensou quando foi chamado, dizendo, Senhor, não sou eu sou incapaz. Assim como Gideão e tantos outros que quando foram chamados por Deus para uma grande missão, olharam para si e disseram, impossível. E eu fico pensando nesses discípulos, pessoas simples, em sua maioria, simples, galileus, gente que não falava bem,
que em determinado momento alguém disse assim, será que da Galileia, quando disse que Jesus, Galileu, será que da Galileia pode vir alguma coisa de bom? Eram essas pessoas que agora estão aqui diante do Cristo ressurreto e estão ouvindo do Cristo ressurreto. Vocês são as minhas testemunhas. E eu fico imaginando que um deve ter olhado para o outro e falar, nós. Talvez alguém deve ter pensado assim, Senhor, alguns minutos atrás, nós estávamos com dúvida a respeito da tua ressurreição. Senhor, há pouco tempo atrás a nossa fé estava titubeando. Há um tempo atrás, Senhor, nós te abandonamos. O Senhor foi à cruz no nosso lugar. Eu imagino Pedro falando, Senhor, eu te neguei há poucos dias atrás. E agora o Senhor vem para mim falar que eu vou ser a sua testemunha. Eu sei, meu irmão e minha irmã, que é justamente assim, desse jeito que muitas vezes quando nós ouvimos uma palavra como essa, a gente olha para a gente e a gente fala, Senhor, as pessoas que ouviram essa palavra de Jesus foram para Jerusalém, receberam o Espírito Santo e foram as testemunhas de Jesus. Jesus disse, fique na cidade, até que eu envie a promessa do Pai. E depois vocês vão pregar em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Às vezes a gente olha para a gente e a gente fica assim, sabendo. Mas, meu irmão, a promessa de Jesus para os discípulos foi justamente essa, versículo 49. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. E Jesus lá em Atos 1:8, como já foi lido aqui essa noite, diz assim, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Jesus não diz assim, olha, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e talvez vocês serão minhas testemunhas. Jesus não diz, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e se vocês quiserem, serão minhas testemunhas. Jesus diz para os discípulos, olha, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês serão. E ele está dizendo assim para os discípulos porque ele é o Salvador dos discípulos, mas ele também é o Senhor deles. Jesus é o nosso Salvador, mas ele também é o Senhor das nossas vidas, ele é o Senhor da igreja. Sabe, meu irmão, as testemunhas de Jesus não são necessariamente, na maioria das vezes, pessoas extremamente capazes em si mesmas, mas são sempre pessoas que recebem de Deus a capacidade necessária. Sempre. São pessoas que recebem de Deus, através do seu Espírito Santo, dons para testemunhar, poder para viver para Jesus. As testemunhas de Jesus não são pessoas impecáveis, mas são sempre pessoas que estão no caminho do discipulado. Estão sempre aprendendo a ser como Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. 2 Coríntios 3, 3. Vocês manifestam que são carta de Cristo. E a gente pode dizer que manifestar que é uma carta de Cristo é a mesma coisa que ser testemunha. Vocês manifestam que são carta de Cristo. Paulo está falando isso para a igreja de Corinto. Uma igreja que é chamada a atenção muitas vezes pelo apóstolo. Mas ele diz assim, vocês são carta, vocês são testemunhas de Cristo. Produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra,
mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Não são pessoas impecáveis, não são pessoas perfeitas, não são pessoas super habilidosas, mas são pessoas que estão sendo trabalhadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está escrevendo, o Espírito Santo está operando. Olha o que diz Ezequiel, capítulo 36. A partir do versículo 26, olha qual era a promessa de Deus a respeito da restauração de Israel, a respeito da igreja. Olha o que diz: eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. O que Deus estava falando? Olha, eu vou dar a vocês um coração que é sensível ao agir do Espírito Santo. Eu vou dar a vocês um espírito novo, eu vou dar a vocês uma nova vida, de forma que o meu espírito possa transformar a sua vida, possa moldar o seu viver. Porém dentro de vocês, continua o texto, porém dentro de vocês o meu espírito, e farei com que ande nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Testemunhas de Jesus. Olha o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 a 18. Vamos ler juntos esses? Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Para aí. Volta aí no 16. Quando alguém se converte ao Senhor, o véu era a distância. O véu era a separação. Quando alguém se converte ao Senhor, a distância entre Deus e essa pessoa acabam. Acabou. Agora você está em Deus, você está em Cristo, está unido, está ligado. 17, vamos juntos. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, uma pausa, todos nós que fomos convertidos, e o véu foi tirado, e agora a gente pode contemplar a presença do Senhor, a gente pode estar diante de Deus, o que acontece? Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Meu irmão, testemunhas não são impecáveis. Testemunhas de Jesus não quer dizer que você é uma pessoa perfeita, mas quer dizer que você está andando no caminho do discipulado. Jesus diz assim para as pessoas que queriam segui-lo: aqueles que quiserem me seguir, dia após dia, negue-se a si mesmo, dia após dia. Tome a sua cruz dia após dia e siga-me. O que é isso? A caminhada da transformação. É a trajetória espiritual onde o Espírito Santo vai moldando o nosso ser, fazendo com que eu e você nos pareçamos a cada dia mais com Cristo Jesus, transformados de glória em glória. Meu irmão e minha irmã, você foi chamado por Jesus. Se você ouviu essa palavra hoje, é porque Jesus te chama para ser uma testemunha dele enquanto você viver. Esse é o principal objetivo de cada um de nós, em tudo o que somos, fazemos e onde quer que formos. Como anda o seu relacionamento com Deus? Há quase 2000 anos atrás, essa palavra estava sendo dita para os primeiros discípulos. Mas hoje essa palavra está sendo dirigida a cada um de nós. E Jesus está nos chamando para ser um propagador, uma testemunha do Evangelho. Você já entregou a sua vida a Cristo? Você já entregou seu coração a Cristo? Já assumiu um compromisso com Cristo? Ou você está pensando, não, eu ainda não sou impecável. Eu ainda não sou digno de fazer isso. Eu preciso ainda... Você já ouviu isso alguma vez?
quando tudo o que Jesus quer é apenas que você creia que um dia Ele morreu e o sacrifício dele é eficaz para te perdoar de todos os pecados. E que um dia Ele ressuscitou, o sacrifício dele foi aceito pelo Pai e eficaz para pagar a dívida, para pagar o preço. E que agora Ele está à destra do Pai, intercedendo por todos aqueles que colocam a sua fé nele. Entregue a sua vida a Cristo, meu irmão. Entregue o seu coração a Jesus. Você está ouvindo palavra após palavra. Eu sei que às vezes Deus fala com a gente de várias maneiras. E a gente fica esperando. O tempo é hoje. O rei está voltando. Como anda o seu relacionamento com Cristo? Talvez você já tenha entregue a sua vida a Cristo. Mas como anda o seu discipulado? Um dia você disse que aceitava Jesus e parou aí? Achando que era o fim? O entregar a vida a Cristo é só um novo começo para uma nova caminhada de transformação diária e contínua. Como anda o seu caminho de discipulado? Ou você entregou a sua vida a Cristo, mas diz assim, não, eu vou viver assim mesmo. Não, meu irmão. Uma testemunha de Cristo Jesus é chamada para viver em transformação, em novidade de vida. Não é assim? Paulo diz lá em Romanos 12, 1, pelas misericórdias de Deus, sejam transformados pelo Espírito Santo, você que entregou a sua vida a Cristo. Como é que você está andando com Deus? É tempo de ouvirmos a voz de Deus, ouvirmos o chamado que Deus tem para cada um de nós e atendermos. Assim como aquele jovem pastor, com 26 anos. Talvez você não vai mudar de país. Você não vai mudar nem de bairro. Mas Deus está te enviando exatamente para onde você está agora com seus pés. Para sua família, para o seu trabalho, para os seus vizinhos. Onde quer que você for, você vai como uma testemunha de quem é Jesus e do que Ele faz. Vamos orar?